Se há algo nobre em nós, é porque Ele está em nós. Seremos de nós, para você, o amor e a presença dele. Então feche os olhos sobre a tua cabeça. Pai querido, Pai amado, Deus do coração. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa tarde. Porque a gente tem liberdade de falar do teu nome. Porque a gente tem liberdade de te adorar, Senhor. Pai, seja tudo em nós. Age através de nós, através de nós. Porque o teu amor é o teu sonho. E isso, homem nenhum pode tirar o bem, pode tirar as coisas que a gente gosta. E é que chega de verdade, não tira Deus. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que tenha liberdade sobre esse lugar. Venha, Pai, a tua presença seja palpável de verdade. Ai, os corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus lábios vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Obrigado, Jesus. Obrigado porque Jesus, Tu és o Rei dessa terra, Pai. Tu és o Deus maravilhoso em quem nós confiamos, o Deus em que supre todas as nossas necessidades, Pai. Obrigado, Jesus. Tu és um Deus verdadeiro, Pai. Amém. Participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh,
minha vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Jesus, que amor é esse? Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, Jesus. Nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, Jesus. Eu quero te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder nos teus olhos de amor. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, Jesus. O seu amor dura pra sempre. O seu amor dura pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. O seu amor
dura para sempre. Oh, o seu amor dura para sempre. Aleluia. Pode se sentar. Agora chique. Acho que é aí, Coloca aqui pra mim. Não tô acostumado com isso, cara. Isso. Amém, amém, amém. Boa tarde, Nova Vida, tudo bom? Carinhas novas, faz tempo que a gente não vem também, né? Eu pelo menos, olha aí, ó, esse cara bonito aqui, ó. Um não tão bonito aqui. Desculpa, Jorge. Tudo bem? Os caras novos aqui. Como é que é seu nome, meu irmão? Giovanni. Tudo bem, Giovanni? Muito prazer, meu nome é Rafael. O seu nome é? Lucas. Lucas, Giovanni, Serginho já conhece. E você, cara, aí atrás? Meu nome é Bruno. Bruno. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Bom. O nome do senhor? Tony. Gostei da entonação. Tony? Olha esse cara forte aqui, meu. Daniel. Bom, para quem não conhece, nós somos o Ministério de Segunda, é um ministério de rua. A igreja fora da igreja. A gente leva esperança para as pessoas na linha de frente. Soldados do rei que estão na linha de frente tentando resgatar vidas. E nós temos uma arma muito potente. Como é que é o nome do senhor aí atrás? Fernando. Orlando. Tudo bem, senhor Orlando? Pessoas que estão dispostas a ir até as últimas consequências para pregar o Evangelho. E talvez os tempos que nós estamos vivendo e que nós iremos viver sejam tempos difíceis para pregar o Evangelho. Mas sobre nós está o sangue de Jesus Cristo. Eu gosto de dizer que nós queremos viver a essência do Evangelho, o suco do Evangelho, a verdade do Evangelho. Um Evangelho não falsificado. Um Evangelho onde prega Cristo e este ressuscitado. Ô Giovanni, se eu falar para você Jesus, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Se você fosse explicar para uma criança de 5 anos, quem é Jesus? O que você falaria para ela? Com toda a sua sinceridade. Jesus é a salvação eterna da nossa vida aqui da terra. Muito bom, o senhor começou muito bem. Muito bem. Lucas, você tem nome de apóstolo, hein, meu? Jesus é o nosso melhor amigo, consolador. Melhor amigo, consolador, é verdade. É verdade. Bruno, se eu fosse explicar para uma criança de 6 anos, o que você falaria para ela? Eu sinceramente eu diria que Jesus é o ser mais complicado que eu já conheci. É o ser mais complicado? Interessante. Mais enigmático, mais misterioso e supremo. O fato de ser complicado não é pejorativo, né? Não. Vai dizer que é ruim. Então hoje eu queria passar um pouquinho para vocês, faz tempo que eu não prego junto com o Temer, mas eu queria passar para vocês de maneira bem rápida o que a palavra de Deus ou parte dela fala de quem é Jesus. Né? Jesus, para a gente começar bem, a gente pode colocar que é a salvação, é verdade. Mas a salvação, ela tem algo antes, que a gente pode dizer que a filiação que ele tem com Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus. E sendo filho, nele habita tudo aquilo que Deus é, habita em Jesus. E se tudo aquilo que Deus é, habita em Jesus, logo eu posso concluir que Jesus é o próprio Deus. Jesus é a maneira que Deus fez para descer na terra e andar com a gente. Rafael, mas por que ele mesmo não desceu? Ele desceu em forma de Jesus. Porque se ele viesse à terra, ele destruía todo mundo. Porque ele não tem comunhão com o pecado. E nós habita o pecado, infelizmente. Jesus, ele é o antídoto que Deus fez para que a gente se livrasse do veneno do pecado. Jesus é a salvação, sim. Jesus é o próprio Deus aqui na terra. É por isso que fala que nos enobrece ter Jesus. Porque se há algo bom em nós, é Jesus. Rafael, legal, mas ele veio à terra, ele veio como homem. 100% homem, mas 100% Deus. Ele morre numa cruz, só que nele não havia pecado. Logo, se nele não havia pecado, ele não pode permanecer morto. Então ele ressuscita. Ele dribla a morte.
O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Só que ele não tinha pecado. O corpo dele não entra em decomposição, como diz em Atos. Atos 4, se eu não me engano. O corpo dele não podia apodrecer como o nosso. E ele satisfaz a justiça de Deus, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Logo, se ele morre na cruz, é para te purificar de todo pecado. Então, se você se sente indigno de chegar perto dele, de chegar na cruz, eu estou aqui para te dizer que ele te faz digno. E para isso você precisa de uma palavrinha muito pequena, chamada fé. Essa palavrinha e esse ato de fé, eu não coloco no coração de vocês. O meu papel aqui é falar o que a palavra diz. E quem coloca no coração de vocês é o Espírito Santo. A matemática de Deus é diferente. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus, o Criador de todas as coisas, se encarna em Jesus, vem à Terra, sacrifica o próprio corpo e derrama o sangue dele para que a gente fosse perdoado. Ressuscita porque ele não pode permanecer muito, e a ressurreição para nós cristãos é algo muito importante. Porque se Cristo não ressuscitasse, como diz Paulo, era vã a nossa fé. Não valia de nada, porque ele precisava ressuscitar e ele ressuscita. Satisfaz a justiça de Deus, só que ele vai embora, ele vai para o céu de novo, só que ele deixa o Consolador, o Espírito Santo. Quem é esse que habita em nós? É esse que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É esse que nos convence e que nos faz nos arrependermos e voltar para a cruz. Em Colossenses 1,15, Colossenses 1,15, quem escreveu esse livro foi Paulo, aos Colossenses, a igreja de Colosso. E diz assim, ó, é muito forte esse texto, presta atenção, eu vou ser bem breve. A supremacia de Cristo. E o tema da minha palavra hoje, Jesus, a vergonha do diabo. Jesus, ele é a vergonha do diabo. Porque quando o diabo vem te acusar das coisas que você fez, dos maus pensamentos que você tem, se você tem a Cristo, isso é anulado. Amém. E diz assim, ó, Colossenses 1,15 diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo. A igreja é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, para que em tudo ele tenha o destaque. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Olha o tamanho do sacrifício de Jesus. Através do sangue da tua cruz, ele reconcilia todas as coisas. E para você, você acha que não tem solução? O amor de Deus é a coisa mais potente que o homem pode experimentar. Mais potente de qualquer bomba atômica, mais potente de que qualquer coisa. Porque através do amor de Jesus, ele reconcilia todas as coisas. As coisas potentes do mundo destroem. E as coisas celestiais, que é o amor de Deus, reconstrói todas as coisas. Reconcilia todas as coisas. Vocês perceberam que ele está falando de Jesus aqui, né? Lembra, Giovanni, que eu perguntei para você quem é Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível. Em outra definição é isso. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a reconciliação de Deus com os homens. Nele foi permitido, foi do agrado do Pai habitar toda a plenitude nele. E é esse Jesus que você serve. Jesus não está, meus irmãos, eu volto a dizer isso repetidamente, pregado numa cruz dentro de uma igreja, com cara de sofredor, não. Ele morreu e ressuscitou. Triunfou sobre os inimigos dele. E continuando aqui. E a vós também, que noutro tempo eram estranhos e inimigos na sua mente pelas vossas obras más. Agora, contudo,
vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Santos, irrepreensível e inculpável. Santo porque agora você tem o sangue do Cordeiro em você. Inculpável porque não há culpa mais sobre você se você crê em Jesus. E irrepreensíveis. Um dia nós seremos santos, igual Ele é. Enquanto aqui na terra, infelizmente, nós não seremos santos. Mas nós buscamos a santificação. Rafael, eu posso chegar num nível que eu nunca mais vou pecar? Não. Enquanto homem, não. Mas um dia, Ele voltará e buscará a tua igreja. E se Ele encontrar Jesus em você, Ele vai te levar. Aí você vai se tornar irrepreensível, inculpável. Nós temos que buscar a santificação todos os dias da nossa vida. Não é fácil, mas Ele deixou o Consolador para nós. Então, não se sinta indigno de chegar perto dele. Rafael, você não sabe o que eu fiz, aonde eu andei, com quem eu andei, o que eu fiz com quem eu andei. Eu estou aqui para te dizer, você crê em Jesus? Você crê que Ele morreu numa cruz para te purificar de todo pecado? Então você se torna digno. Não há nada que você faça para se tornar digno. Você tem que entregar o teu coração para Ele. E continuando assim, aqui, ele fala aqui também, a vós também que noutro tempo eram estranhos e inimigos na sua mente. Jesus trabalha na mente. É na mente onde as coisas acontecem. Pela renovação da vossa mente. Se você entregar o seu coração a Jesus, a sua mente será renovada. E ainda que você queira usar a droga, não te pertence mais. A tua carne quer, é verdade. Mas o teu espírito domina a tua carne. Isso é santificação. A tua carne quer coabitar com a prostituta, mas não te compete mais. A tua carne quer ir para os elementos químicos que te trazem um falso prazer, mas não me compete mais. Porque agora eu tenho a mente renovada. Eu tenho Cristo dentro de mim. A culpa que você carrega, os espíritos malignos que te perturbam, eles batem em retirada, porque agora você tem a Cristo. Então, isso é um processo, tá? Você não vai cobrar. Dá para cobrar fruto de uma árvore que você plantou ontem? Não tem jeito. Isso aqui é um processo, é santificação. Se é que vocês permanecem fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram, o qual foi preparado a toda criatura que há debaixo dos céus e do qual eu, Paulo, fui ministro. Toda criatura, todo homem, todo ser que tem espírito, que são os homens, tem acesso ao Pai. E eu queria terminar esse meu pequeno sermão dizendo uma coisa. Eu ainda quero ler o 27, que diz assim: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos santos, que foi manifesto a nós, esse é Jesus. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, deste mistério que entre os gentios esteve, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Talvez você chegou aqui nessa casa, neste lugar, e está vivendo sem esperança. Eu estou aqui para te dizer que Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança é só em Cristo, meu irmão. Rafael, mas eu não tenho mais a minha família, não tenho mais o contato dos meus filhos, a minha esposa me abandonou de tanta coisa errada que eu fiz, de tanto vacilo que eu fiz, eu não estou vendo os meus filhos crescerem. Cristo em vós, a esperança da glória. Se Ele reconciliou a sua vida, que era perdida e afastada dos caminhos de Deus, quanto mais Ele é poderoso para reconciliar você com a sua família. Só que isso é um processo. Você acha que eu sei que você não tem saudade dos seus filhos? De dar um abraço no teu pai, na tua mãe? De sentir o cheiro de casa de novo? Eu sei que vocês cometeram muitas coisas erradas com eles. Mas eu estou aqui para te dizer que Jesus morreu para te reconciliar com Ele primeiramente, e depois a sua vida vai ser abundante. Eu não estou te prometendo riquezas materiais, meu irmão. Não estou te prometendo isso. Eu estou te prometendo,
Estou passando o que Ele prometeu. Cristo em vós, a esperança da glória. Quer ser salvo dos maus caminhos? É Cristo. E encerrando aqui, o 2,14. Colossenses 2,14. Isso é muito potente, olha só. Havendo arriscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-nos do meio de nós, cravando-os na cruz. As nossas iniquidades ele cravou na cruz. Olha só. E tendo despojado. O que é um despojo? É quando você toma algo para você de guerra. Não tem os despojos de guerra? Quando você vence o seu inimigo, você toma o que é dele. Isso não é um roubo, você venceu. E tendo despojado os principados e as potestades, o expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Jesus, quando morre na cruz, ele triunfou e despojou os nossos inimigos e o expôs ao desprezo. É por isso que eu digo que o título do meu sermão foi Cristo, a vergonha do diabo. Porque quando ele vê o diabo que te acusou muito, quando ele vê sangue de Jesus em você, quando ele vê Cristo em você, ele não tem mais acesso. E pode ter certeza que ele vai fazer de tudo para que você volte para o caminho errado. Mas Cristo em vós é a esperança da glória. A renovação da mente vem através de Cristo. Tudo aponta para Cristo. Então, meu irmão, se você está desanimado, sem esperança, peça para que esse Jesus que está aqui nessa Bíblia, porque nele habitou, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ele é a imagem do Deus invisível. É o Deus que você serve. Glória a Deus. É o Deus que você serve. E é o Deus que te perdoa de todo pecado. É o Deus que te reconcilia. É o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que traz de novo as coisas perdidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa era a minha palavra de hoje. Só se poderia. Noite chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Glória a Deus. Ô Jorge, levanta aí e vem orar por mim aqui. Aproveita que você está cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus e Pai eterno, graças a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela presença dos irmãos aqui, Pai. Abençoe, proteja e guarde, Pai. Coloque na palavra, coloque na boca do seu servo, Pai, a palavra que o Senhor quer trazer para nós, Pai. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Pode deixar, hein? Tem outro aqui. Vocês estão bem, não? Eu tô com a voz meio baleada ainda. O Renan fez eu fazer um curso esses dias aí. Eu fiquei sem voz uma semana quase. Eu tinha trazido uma outra palavra para deixar para vocês, mas como o Rafael falou de algo que linka com essa palavra que eu resolvi falar agora aqui, eu queria que vocês prestassem muita atenção. Porque tem algumas coisas na Bíblia que eu demorei muito tempo para entender, e todos os dias quando eu vou estudar, e eu estudo diariamente, eu aprendo coisas novas. Através de pesquisa, através de conversas com outros irmãos, através de discussões com pessoas que têm mais tempo de caminhada na fé do que eu,
através de ministrações que eu assisto, pessoas que eu tenho tido a oportunidade de conviver um pouco mais de perto, pessoas com quem eu compartilho os textos que eu monto para pregar na praça segunda-feira e que comentam, fazem ponderações. Mas tem uma verdade que ela é imutável, ela não muda, que é a nossa oportunidade, pelo sangue derramado na cruz, de nos filiarmos a Deus através de Jesus e termos acesso a todas as promessas que a Bíblia nos traz, que não tem absolutamente nada a ver com a ausência de problemas. Nós temos escutado um evangelho muito água com açúcar na maioria das igrejas. Talvez por uma necessidade de alguns pastores de manter a igreja cheia. E cada vez mais as igrejas estão repletas de atividades para manter pessoas engajadas na igreja, mas pelo motivo errado. Como diz um pastor amigo meu, quanto menos Espírito Santo tem na igreja, mais atividade ela precisa ter. Porque as pessoas não devem ser atraídas para um relacionamento com Jesus em função de atividades que a igreja propõe. As pessoas têm que ser atraídas para Jesus pela presença do Espírito Santo naquele lugar. E isso é uma verdade muito forte para a gente passar a refletir se na nossa vida nós fazemos uso de estar na presença de Deus através do Espírito Santo, ou se nós estamos preenchendo a nossa vida de uma série de atividades, achando que isso nos aproxima de Deus. Quem está entendendo? Então existe uma linha muito tênue, uma linha muito fina, uma divisão muito pequena entre nós termos comunhão com Deus através do Espírito Santo ou procurarmos ter comunhão com Deus através de qualquer outra coisa que não seja o Espírito Santo. E aí eu tenho uma notícia para você, se você não sabe. Você não tem acesso a Deus se não for pelo Espírito Santo. E quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu entendo que eu não entendo nada da Bíblia. Porque cada vez que eu passo pelo mesmo texto, eu tenho um entendimento um pouco mais profundo. Eu tenho um entendimento até um pouco diferente dos entendimentos anteriores. Mas isso não tem a ver com a minha frequência de leitura da Bíblia. Isso tem a ver com o aprofundamento do meu relacionamento com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo isso? Fala amém, senão não sei nem se você está ouvindo. Amém, amém? Amém. E quando a gente fala das promessas na Bíblia, que não tem absolutamente nada a ver com a ausência de problemas, não tem nada a ver com a gente não ter problemas. Todos nós temos problemas. Em áreas diferentes, problemas de tamanhos diferentes, mas até aquela pessoa que você olha e aparentemente não tem problema, pode ter certeza que ela está cheia de problemas. Porque quando Adão desobedeceu a Deus no Éden, o pecado entrou no mundo e depois que o pecado entrou no mundo, acabou a paz. E aí Deus, como falou Rafael aqui, entregou o seu Filho para morrer por nós ainda pecadores, para que a gente pudesse ter a chance de se reconciliar com Deus através do sangue derramado na cruz. Só que para nós termos direito a essa herança, nós temos que ser o que, irmãos? Filhos. Esse ditado de que todo mundo é filho de Deus é engano do diabo. Só é filho de Deus quem nasceu de novo. E eu queria rapidamente falar sobre novo nascimento.
Eu não sei se alguém está com Bíblia aí, mas eu queria ler João capítulo 3, versículo 3 a 8. Preste atenção na profundidade desse texto. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém, presta atenção nisso, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, se eu perguntar agora para você, qual é o pré-requisito para se ver o reino de Deus? Qual é, irmãos? Acabei de ler. Nascer de novo. Então, eu só consigo ver o reino de Deus se eu nascer de novo. E esse texto era um diálogo que acontecia entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um religioso da época, alguém muito respeitado entre as pessoas ao seu redor, do seu convívio. E Nicodemos, mesmo sendo um profundo conhecedor da letra, ele não tinha comunhão com o Espírito Santo. E por ele não ter comunhão com o Espírito Santo, ele não entendia o que Jesus estava querendo falar para ele, mesmo sendo um doutor da lei. Então perguntou Nicodemos: como pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Então Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Nicodemos era alguém que, diante da sociedade, era um homem correto, era uma autoridade respeitada. E Jesus estava falando para aquele homem: é necessário que vocês nasçam de novo. Porque não é o fato de estarmos participando de uma igreja que faz com que nós sejamos pessoas salvas. Porque se eu não nascer de novo, será impossível eu ver o reino de Deus. E não sou eu que estou dizendo, é o texto. Então nós precisamos entender que isso não é uma brincadeira. Não adianta eu participar de uma reunião como essa, sentir um arrepio, falar glória a Deus, aleluia, me arrepiar, chorar, se eu não nasci de novo. Eu preciso tomar uma decisão, que é a decisão de viver em novidade de vida. O que é evangelho, irmãos? Então eu preciso tomar essa decisão, fazendo com que eu tenha renovação espiritual, agora em Cristo, não mais como descendente de Adão. Por isso que a palavra fala em nascer de novo. Porque antes a minha filiação era com Adão e eu tinha só pecado dentro de mim. E eu estava caminhando a passos largos para o inferno. Até que eu escutei a palavra de Deus, tomei uma decisão, aceitei Jesus como meu Salvador. E aí eu pergunto para vocês, é o suficiente? Não, irmãos. Eu preciso aceitar Jesus como meu Senhor. Porque é impossível eu dizer que creio em Jesus e eu entreguei a minha vida para Ele, e Ele é meu Salvador, se eu continuo vivendo no chiqueiro que eu vivia antes. Isso não é Bíblia. Esse papo que está se falando nas igrejas, que Jesus te aceita como você é e para aí, é errado, irmãos. Sim, Jesus aceita do jeito que você chegou. Mas você precisa receber uma renovação em Cristo e se tornar uma nova criatura. Quem está entendendo?
Não tem como eu dizer que eu nasci de novo se eu não mudo os meus hábitos. Mas o mérito da salvação não são meus atos. Claro que não. É o sangue derramado. Mas para você ter acesso ao benefício do sangue derramado, você precisa efetivamente se entregar a sua vida a Jesus. Não tem como um pedófilo, um abusador de criança, ele entrega sua vida para Jesus. Ele está salvo, segundo a Bíblia. Por mais que a gente possa não concordar. Mas se ele de fato acreditou. Agora ele diz que entregou a sua vida para Jesus e continua molestando criança. Esse cara está salvo, irmão? Não. Claro que não. Infelizmente, as igrejas por aí têm pregado um evangelho onde você tem que entregar a sua vida, mas não precisa obedecer a Deus. Só que a centralidade do cristianismo é a obediência, irmão. Aí você vai falar para mim, Temer, por que você está dizendo isso? Porque Jesus obedeceu, irmão. Se Jesus obedeceu até uma morte horrível daquela, quem somos nós na fila do pão para não obedecer? É verdade. A deixar pecados que para nós não vão doer 1% do que Jesus foi moído naquela cruz. Mas custa muito para mim, Temer, parar com a minha bebida, com a minha droga. Custou para mim também, irmão. Mas quando eu tive acesso a esse lugar secreto de intimidade com o Espírito Santo e eu entendi o que é você andar em obediência, eu posso estar com o teto caindo sobre a minha cabeça, eu estou em paz. E acredite, eu estou no meio de muitos problemas. Mas essa intimidade com Deus me dá a tranquilidade que eu tenho acesso às suas promessas. E que promessas são essas? De não ter problemas? Não, irmãos. A promessa é que independente da situação, Ele estaria conosco. E a gente ia passar pela água, e as águas não nos submergiriam. A gente ia passar pelo fogo e chama nenhuma arderia em nós. Essa é a promessa de Deus. Então pode esquecer, você vai ter muita dificuldade. Deserto é lugar de aprendizado. Só que quando você ressignifica isso, você entende que a sua dificuldade é para você aprender alguma coisa, não é para a sua destruição. Então eu estou no meio de um monte de problema. E acredite, estou no meio de um monte de problema sério. E na minha oração eu falo, Senhor, o que eu preciso aprender que eu não aprendi ainda? Porque se a gente transformar um momento difícil em aprendizado, a gente vai entrar muito melhor, vai sair muito melhor do que a gente entrou. Amém? Amém. É difícil falar amém nisso, né? Glória a Deus. Amém. Mas a Bíblia é recheada de parábolas, de situações e de relatos de grandes homens de Deus que foram muitas vezes provados ao extremo. Só que todos eles têm um fato em comum. Todos que permaneceram saíram vencedores. Então não deixe o seu problema te sufocar. Qual é a ordem desse novo nascimento na minha visão? É minha visão, tá? Minha visão. Eu escuto a palavra. Por isso que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E eu escuto a palavra, sou despertado para as coisas de Deus. E então eu reconheço Jesus como Salvador. E também como Senhor. E então eu tomo a decisão de me batizar. E tenho um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Toda essa etapa que eu acabei de dizer depende de uma decisão. E essa decisão tem a ver com uma entrega. E não é uma meia entrega.
Se só aceitar Jesus como Salvador fosse o suficiente, no capítulo 3 de Apocalipse ele não diria que ele vomitará o morno pela sua boca. E o que ele diz nesse texto? Você não é frio nem quente. E o morno eu vomitarei pela minha boca. Irmãos, isso é muito sério. Se eu digo que estou em Jesus, mas eu estou com um pé no mundo, deixa eu dar um conselho para você. Vai para o mundo de uma vez. Não adianta. Você pode enganar quem quer que seja. Você não vai enganar Jesus. Ele sabe o desejo mais íntimo do seu coração. Em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: Contudo, presta atenção nisso, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Irmãos, qual é o princípio? Eu tenho que receber Jesus. Eu preciso crer no seu nome. A Bíblia não é um livro de historinha. A Bíblia é um livro de relato de coisas que aconteceram. Então não adianta a gente ler com esse olhar de fábula. É realidade, é verdade. Então o caminho para se tornar filho de Deus é ter fé em Jesus Cristo. Não apenas recebendo uma mudança de status, de alguém que não era e agora é filho, mas uma nova identidade espiritual, irmãos. Eu sou uma nova criatura. E isso eu adquiro quando eu passo a ser filho de Deus. Vocês estão entendendo? E por que essa identidade é tão fundamental para a vida cristã? O texto de 2 Coríntios 5,17 responde essa pergunta. Nesse texto, Paulo estava defendendo o seu ministério. Era uma questão dele refutar acusações dos falsos apóstolos, dos falsos profetas. Mas a gente consegue trazer isso, identificar a importância da verdade e da pureza da nossa fé. Então eu preciso ter uma fé verdadeira e pura. Eu não posso ter uma fé de meias verdades ou uma fé com alguma intenção de escapar de alguma situação, irmãos. Fé não é um meio pelo qual a gente escapa de algo. Fé é o meio pelo qual a gente aprende a viver. É diferente. Presta atenção. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então essa acusação que muitas vezes nós recebemos, e acreditem, eu recebo, e das pessoas mais próximas. Porque as pessoas mais próximas, que ainda não entregaram sua vida para Jesus, não entendem o nosso novo modo de vida. Não entendem. Eu tenho, por exemplo, funcionários que entram na minha sala, sentam na minha frente e falam assim: Temer, não estou entendendo a sua reação. Porque frente a determinado problema, anteriormente, há 3 anos atrás, eu teria virado a mesa em cima da pessoa. E aí está um caos, está tudo pegando fogo, e eu estou tomando meu café. Porque eu aprendi que tudo que a gente pode fazer diante dos problemas, nós devemos fazer. Mas aquilo que a gente não pode resolver, nós devemos orar, entregar e confiar. Você está entendendo isso, irmão? Ninguém fala amém, eu vou começar tudo de novo.
Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e 20. Presta atenção. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Quem são eles, irmãos? Aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. E então, a partir de um coração de carne, agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer as minhas leis. Significa que um coração endurecido, que flerta com o pecado, que aceita continuar vivendo da mesma forma, está completamente afastado de Deus. Mas quando eu tomo uma decisão de nascer de novo, o próprio Deus troca o meu coração de pedra em carne, e eu passo a me importar com as coisas espirituais e com aquilo que é o principal mandamento de Jesus na Bíblia, com o próximo. Uma característica de alguém que nasceu de novo é alguém que pensa mais no próximo do que em si mesmo. E acredite, todas as vezes que você se movimentar em direção ao próximo, ao interesse coletivo, Deus vai cuidar dos seus interesses particulares. Como é que você sabe isso, Temo? Eu tenho feito isso. Desde que eu entendi isso, eu tenho feito isso. Então, quando o Espírito Santo me incomodou da gente levar esse estudo nosso para a rua, eu estava no meio de outro problema. E eu claramente entendi, enquanto eu faço e cuido das coisas de Deus, Amém. Deus cuida, trabalha e cuida pelas minhas coisas. Amém. E eu não estou dizendo de coisas materiais, estou dizendo das minhas demandas. Porque Deus não está preocupado se você vai ter um carro do ano ou não, se vai ter uma casa boa ou não. Ele pode até te dar. Mas o que Ele quer mesmo é que você seja alguém cada vez mais parecido com Ele. Amém. E se o seu coração estiver no lugar errado, irmão, aquilo que está substituindo Ele na sua vida, Ele vai tirar. Pode acreditar. Isso nunca vai ser ruim para você. Mas eu não entendo, não precisa entender. Precisa acreditar. Amém? Amém. Eu vou fechar com esse texto para vocês fecharem o raciocínio do que eu quis entender, trazer para vocês entenderem isso. Que nós temos a necessidade, irmãos, de morrer. Não é possível ter uma relação íntima, uma comunhão próxima com o Espírito Santo, se a gente permanecer vivo. Por quê? Porque a gente não vale nada naturalmente. A nossa cabeça está sempre maquinando o mal. A Bíblia diz que o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, e o mal que a gente não quer, a gente acaba fazendo. Porque a nossa natureza antiga é essa. Então, se a gente não matar a nossa natureza antiga, a gente não consegue viver em novidade de vida. Acredite, é verdade. Essa é uma luta que nós teremos até que a gente morra ou até que Jesus volte. Alguns de nós, Jesus vai voltar antes da gente morrer. Romanos capítulo 6, versículo 4 a 7. Presta atenção. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Lembra a sequência? A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Irmãos, de novo, tem outro texto dizendo que não é só ser salvo, é ter uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte,
certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Por isso que nós, irmãos, venceremos a morte assim como Jesus venceu. Porque nós agora somos feitos da mesma natureza de Jesus. Irmãos, só tem um jeito disso. Através de uma fé pura e genuína. Não dá para ficar fingindo. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Irmãos, onde tem que estar seu velho homem? Na cruz. Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, Jesus não morreu para que eu seja salvo e continue em pecado, irmãos. Isso é heresia pura. Isso é o maior absurdo que está sendo pregado nas igrejas. E acredite, a grande maioria delas. Aqui Paulo está argumentando que a graça de Deus não é uma licença para pecar, mas um convite que a gente recebe para uma vida santa, irmãos. É fácil? Claro que não. Mas a gente é adulto, irmão. Se a gente toma uma decisão na nossa vida, entendendo que a nossa grande recompensa é a eternidade, como o Rafael falou aqui, Cristo em nós, esperança da glória, a gente consegue permanecer. Mas a gente não pode ser levado de um lado para o outro por qualquer vento. A gente tem que tomar uma decisão. Tem alguém menor de idade aqui, irmão? Você? Eu vou dar um desconto para você então. Mas ninguém aqui é criança mais. Nós temos tudo barba na cara. Até ele que é menor de idade tem barba. Será que a gente não pode tomar uma decisão em permanecer? Será que a gente fica nesse vai e vem toda hora? Então como que a gente faz, irmão? Para escapar do inferno e ter acesso à vida eterna? Nascer de novo. E o que acontece antes de nascer de novo? E antes? A gente tem que morrer, irmão. É muito simples. O nosso lugar é na cruz. Quem tem que estar no comando da nossa vida é Jesus. E Ele só vai tomar esse lugar se eu tomar o lugar dele. Jesus sai da cruz e vem para o meu coração. Toma todo o controle da minha vida. E eu vou para a cruz, que era dele. Amém, irmãos? Amém. Você já fez essa entrega? Você já fez essa entrega de forma definitiva mesmo? Você já se posicionou dessa forma? Então, se você quiser fazer isso hoje, o Renan vai tocar um louvor aqui. Vem aqui na frente que a gente quer orar com vocês. Ninguém? Todo mundo já considera que tomou essa decisão? Aleluia. Glória a Deus. Marcos, ora para nós. Obrigado, Jesus. Deus nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por essas vidas que hoje se encontram aqui, Pai, na forma de se entregar, Pai. Pai, nós cancelamos todo pecado, nós renunciamos todo pecado e que o Senhor venha e faça algo novo sobre essas vidas, Pai. Senhor Deus, Espírito Santo, nós te convidamos para vir através desses corações e trazer a eles, Pai, aquilo que ainda precisa ser arrependido, aquilo que ainda precisa ser quebrantado. Jesus, Tu tens liberdade do Teu sangue aqui nesta hora, Pai. Vem com o Teu sangue, lava e redime todo o pecado, Pai.
Lava e redime, Pai, todo pensamento contrário sobre aquilo que o Senhor já tem liberado, Senhor Deus. Nós te entregamos, Pai, nossas vidas, te entregamos nossas mentes, nossos sonhos, te entregamos também as nossas frustrações, tudo aquilo, Pai, que tem afastado nossos olhos de Ti, Pai. Nós entregamos a Ti, Pai, que o Senhor possa levar para onde o Senhor quiser. E nos entrega agora, Pai, uma nova criatura, nos entrega agora, Pai, um novo caminhar, Pai. Tu és o Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Então vem sobre todas essas vidas agora, vem sobre todas as famílias. Envia seus anjos sobre cada casa aqui, Pai. Lavando e redimindo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, digno é o Senhor. Pai, age no meu coração orar pela semana que virá. Pai, hoje nós estamos aqui numa sexta-feira, mas amanhã a gente não vai estar, e amanhã também não. Eu peço, Senhor, para que essa presença que esteve aqui hoje, essa revelação, continue, Pai. Que essa brasa continue acesa, que isso continue queimando no coração desses meus irmãos, Pai. Pai, traga a revelação, traga a fome e sede pela tua palavra, Jesus. Pai, aquele momento onde ninguém está vendo, aquele momento onde ninguém está vendo, Pai. Você faz presente na vida desses meus irmãos, Pai. Homens que estão preocupados com as suas famílias lá fora, com os seus filhos, com as suas esposas, com os seus negócios, com os seus empregos. Pai, cuida, Pai, cuida. Todos estão aqui se desintoxicando, tratando da tua vida física, trata também da vida espiritual, Pai. Que as preocupações, que as ansiedades que estão lá fora, fiquem lá fora. E que eles sejam totalmente restaurados aqui agora. Pai, eu já agradeço pelo café que a gente vai servir agora. Muito obrigado, Jesus. Pai, traga mantimento, traga prosperidade sobre essa casa. Pai, em nome de Jesus, que não falte nada nesse lugar, Pai. Pai, em nome de Jesus, supra, Pai, tanto a vida do pastor Pedro, quanto a vida dessa casa da nova vida, Senhor. Mande novos parceiros, Pai. Que nada falte nesse lugar. Em nome de Jesus. E que as vidas aqui sejam transformadas. E que saiam aqui as